Meus irmãos, graça e paz. Então vamos lá. João capítulo 16, a partir do verso 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, meus irmãos, que justiça é essa que Jesus está dizendo para os discípulos? Que é necessário ele ir, voltar para o Pai, para que o Espírito Santo venha e convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que justiça é essa, meus irmãos? Então vamos lá. Olha só, primeiramente a gente precisa entender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, olha só, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele andava ao lado dos discípulos, certo? Porém, meus irmãos, quando o Espírito Santo veio à terra, que foi derramado sobre toda a carne, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, ele não anda ao nosso lado. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então hoje, nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós. Então ele age na nossa vida. Então, olha só. Então vamos entender um pouco a atuação do Espírito Santo antes e após Jesus. Então, antes de Jesus, principalmente no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não estava disponível para todo mundo. O Espírito Santo ele agia em épocas, em casos e em pessoas específicas. Então o Espírito Santo agia na vida de Moisés, que era um profeta. O Espírito Santo agia na vida dos juízes, dos reis, dos sacerdotes. Então o Espírito Santo ele agia muito controlado por Deus. Ele não estava disponível para todos, o Espírito Santo. Porém, no Novo Testamento, quando Jesus morre, ressuscita e volta para o Pai, que ele diz que era necessário para que o Espírito Santo viesse, em Atos capítulo 2 se cumpriu a promessa. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Por que sobre toda a carne? Sobre todo homem. Então, para saber se a gente tem o Espírito Santo, você crê em Cristo? Você mudou de vida? Você parou de fazer as coisas erradas? Você se arrepende quando você peca e é um pecado sem querer, e quando você viu você já pecou, porque todo ser humano peca, mas você se arrepende, é um sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você peca deliberadamente, se você peca e não está nem aí, se você peca e não tem problema nenhum, não sente nenhum desejo de arrependimento, então, para você, é bem simples, o Espírito Santo não está em você, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence. Se você não foi convencido ainda do seu pecado, o Espírito Santo não está em você. Então, é bem simples para a gente entender a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, o papel do Espírito Santo, meus irmãos, é de convencer o homem, além de interceder por nós. Então, o Espírito Santo, ele age para convencer o homem em todas as áreas do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele também é o nosso intercessor. Isso está lá em Romanos capítulo 8, verso 26. Então, um exemplo de Romanos 8, 26. Quando você está angustiado, que você simplesmente vai orar e sai só lágrimas dos seus olhos, ou então você não consegue nem falar, ou então as palavras que saem da sua boca, nem você mesmo consegue soltar a palavra da sua boca, o Espírito Santo, ele pega a sua oração, que você nem conseguiu fazer, ele transforma numa oração perfeita e intercede ao Pai, ele leva ao Pai para você. Ele transforma. Quando você não sabe o que pedir, mas você está orando, o Espírito Santo intercede por você e faz o pedido correto para Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. Queira ele para a sua vida se você ainda não o tem. Então, vamos lá.
Meus irmãos, olha só, você já ouviu falar, ou você mesmo já pensou, da seguinte forma: quando você vê uma pessoa e você diz o seguinte, aquela pessoa não tem mais jeito. Não, aquela pessoa, ninguém endireita ela. Se você diz assim ou pensa assim, é porque nem você foi convencido pelo Espírito Santo. Porque pro Espírito Santo nada é impossível. Nada. Todas as pessoas têm jeito sim. Olha para você. Você teve jeito? Eu olho para mim. Então eu faço essa pergunta para mim. Eu tive jeito? Eu digo para você, eu tive jeito. Se eu tive jeito, você também teve jeito. E aquele que a gente julga que não tem jeito, não tem mudança, quem somos nós para dizer isso? O Espírito Santo, ele age, ele intercede, ele é poderoso. O Espírito Santo pode qualquer coisa. Creia nisso em nome de Jesus. Então, meus irmãos, olha só. Agora nós vamos entrar na parte da justiça, ao qual é muito específico quando Jesus ele disse para os discípulos que era necessário ele ir ao Pai para que o Espírito Santo viesse para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos entender que justiça é essa. Então vamos lá. Meus irmãos, quem é a justiça? A justiça é o próprio Jesus, tá bom? Justiça igual a Jesus. Por que Jesus é a justiça? Porque eu e você, nós somos injustos ou éramos injustos perante Deus. E a única pessoa capaz de fazer com que nós fôssemos justos perante Deus é o próprio Cristo. Mas a gente vai entender um pouco melhor isso. Vamos voltar lá no Éden. Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, desobedeceu, Deus os expulsou do jardim e colocou ali uma separação entre Deus e o homem. Então, quando Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Que morte foi essa, meus irmãos? Foi uma morte espiritual, porque Deus não os matou ali fisicamente. Eles continuaram vivos, mas a morte que Deus estava dizendo era justamente porque sem Deus não há vida. E como Deus expulsou eles da presença de Deus, então foi uma morte espiritual. Por consequência do pecado deles, eles se tornaram injustos perante Deus. E aí vem a questão. Deus determinou que todo homem fosse nascido debaixo de pecado e condenação. Toda descendência já nasce debaixo de pecado e condenação por causa do pecado de Adão e Eva. Então eu e você nascemos por natureza condenados à morte eterna. Ou seja, nós nascemos injustos perante Deus por causa do pecado de desobediência de Adão e Eva. Isso, irmãos, então olha só. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, olha só. Se nós somos injustos, por que Cristo é a nossa justiça? Porque Cristo, quando ele se entregou na cruz como sacrifício pelos nossos pecados, ele estava dizendo para Deus o seguinte: eu estou tirando todo o seu pecado e o meu pecado, estou jogando sobre mim para que você se torne justo diante de Deus. Por isso ele é a sua justiça. Sabe o seu pecado, lá de Adão e Eva, que chegou até você, que ia te levar para a condenação? Jesus, ele tirou esse pecado de você e jogou para ele. Pegou todo o nosso pecado e jogou em cima dele. Ele se fez pecador por nós. Por isso, Cristo é a nossa justiça. E nós, meus irmãos, que antes éramos injustos, agora a gente é justo diante de Deus por causa que Cristo se tornou a nossa justiça. Então,
injustos, nós não poderíamos nos voltar a Deus, nós não poderíamos estar com Deus. Então Cristo, quando Ele tirou o nosso pecado, Ele tornou você justo novamente e eu justo novamente. Por isso Cristo é a sua justiça. Mas por que Cristo disse que era necessário Ele ir para o Pai, para que o Espírito Santo descesse, para que a gente fosse convencido disso? Meus irmãos, olha só, era necessário porque Cristo ele morreu, ressuscitou e voltou aos céus. Se Cristo ele não ressuscitasse, o sacrifício não seria válido. O sacrifício só foi válido porque Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E quando ele voltou para Deus e hoje ele está à destra de Deus, dizendo o seguinte: você aí que está assistindo esse vídeo, eu sou a tua justiça. Eu estou aqui do lado do Pai, dizendo para Ele que eu te fiz justo. E hoje você é justo diante de Deus, porque eu te fiz justo. Se Cristo não tivesse voltado para Deus, como que eu e você ia ter a ligação com Deus novamente? Porque Deus é aquele que liga o homem com Deus. Se Cristo não morresse, ressuscitasse, voltasse para Deus, dizendo para Deus que eu e você agora estamos justos diante de Deus, e aí? Então nós não seríamos justos perante Deus, se Cristo não tivesse feito isso. Por isso era necessário ele voltar ao Pai, para intermediar. E agora? Por que o Espírito Santo desceu? Porque, meus irmãos, era necessário alguém que convencesse o mundo da justiça. Por quê? Porque o homem não seria capaz de convencer. Se eu estivesse falando com você por mim mesmo, você não seria convencido. Você só é convencido porque o Espírito Santo que está dentro de mim está me usando como um instrumento para te falar isso. Quem está te convencendo não sou eu. Quem está te convencendo é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Por isso era necessário que Cristo fosse aos céus para intermediar e para ligar o homem a Deus novamente, só que teria que vir algo perfeito da parte de Deus para te convencer que isso era verdadeiro, que Cristo era verdadeiro, que Cristo era o Filho de Deus. E quem que tem o poder, a não ser o próprio Deus? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, meus irmãos. Ele é o único capaz, e ele é o único que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, mais um versículo aqui para a gente entender um pouco melhor. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha o que diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olha só, entenda isso. Isso é maravilhoso. Portanto, havendo sido justificados pela fé. Meus irmãos, se Cristo é a justiça, tinha que ter alguma coisa injusta. Quem era injusto? Nós éramos injustos perante Deus, e Cristo é a nossa justiça. Então, portanto, havendo sido justificados pela fé, nós fomos justificados pela fé. O que é a fé? Está lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que a gente espera. Então, ou seja, justificados pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo. Você só é justificado porque você creu em Cristo. Senão você não é justificado perante Deus. Então, nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo. Vamos lá. Agora temos paz com Deus. Olha que lindo isso. Nós só temos paz com Deus porque nós fomos justificados. Porque se a gente não tivesse sido justificado diante de Deus através de Cristo, meus irmãos, nós estávamos em guerra contra Deus por causa do pecado e da desobediência. Agora, como nós somos justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus.
Ou seja, agora você está em paz com Deus e eu estou em paz com Deus. Por meio de quem, meus irmãos? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a justiça, nós só somos justificados por causa dele, por causa de Jesus Cristo. Somente por ele, por meio dele. Então, meus irmãos, essa é a justiça ao qual Jesus está dizendo para os discípulos que era necessário ele ir para que o Espírito Santo viesse para convencer o mundo. Então, meus irmãos, creia nessa mensagem. Se você hoje é justificado, é por causa de Jesus Cristo. Se você hoje é convencido pelos seus pecados, é porque o Espírito Santo te convenceu. Meus irmãos, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.